Olá, ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Manual de desculpas esfarrapadas. Inventar desculpas para casa atrasado é especialidade de alunos de qualquer idade. Eu, que dou aula há alguns anos, já ouvi as histórias mais cabeludas, contadas com a cara mais lavada do mundo. E o que é pior, engoli na maioria. Outro dia, resolvi fazer uma enquete com meus colegas professores para montar um manual com as desculpas mais esfarrapadas que já ouvimos. O leitor pode chiar e perguntar se nós, ilustríssimos professores universitários, não tínhamos nada mais útil para fazer. Mas sinto muito. Aqui vai a lista. A culpa é de São Pedro. Essa é a número 1. Essa é das desculpas mais tradicionais. A rua alagou e eu não consegui chegar na biblioteca. Ou eu esqueci a janela aberta e o trabalho ficou todo encharcado. Que pena, professor, estava tão lindo. A culpa é dos outros. Outra desculpa clássica. Foi o Joãozinho que tinha que ter comprado a cartolina e não comprou, professor. Foi a Joana que não fez a parte dela a tempo. Número 3. A culpa é do computador. Quem nunca ouviu essa frase vai ouvir logo. O computador deu pau, a impressora ficou sem tinta, o disquete não abriu, o vírus apagou tudo. Você sabe que computador é um bicho imprevisível, né, professor? Temperamental feito eles são. 4. A culpa é do excesso de trabalhos. Essa costuma irritar meus companheiros docentes. Não é porque nada não, professor, mas o senhor acha que a gente só tem a sua matéria? Tava assim de trabalho para fazer. Os outros eram mais urgentes. 5. Eu não sabia que era para hoje. Uai, mas ninguém avisou que era para hoje. Eu estava crente que era só para semana que vem. Ô, professor, você é tão legal, dá mais um prazozinho para eu poder terminar. O trabalho já está bem adiantado, só falta digitar, só falta revisar, só grampear e só falta fazer a capa. 6. Eu não entendi direito o que era para fazer. Essa é das mais descaradas. E geralmente vem acompanhada de uns 2 parágrafos ilegíveis. Tá vendo, professor? Eu até comecei a fazer, mas não entendi o que o senhor estava querendo. Será que dava para explicar de novo? 7. Minha avó morreu, com todas as variantes possíveis. Afinal, avó são só 2. Avô também. Pai, mãe e irmãos é mais arriscado, porque fica fácil para o professor conferir se é verdade ou não. Se preciso, pode-se apelar para um tio distante, mas que morou com a gente por muito tempo, professor, ou para o gatinho siamês, que era quase da família. Até dormia na minha cama, precisa ver que gracinha. 8. O super colírio. Desculpa ser usada apenas em casos extremos, quando as outras realmente não colam mais. Sabe o que é, professor? Eu fui ao oculista, pinguei um colírio daqueles brabos e fiquei 6 dias com a vista embaçada. Não teve jeito mesmo de fazer o trabalho. Eu bem que tentei, mas estava tão cego que acabei escrevendo em cima da receita do médico. A lista poderia continuar por muitas e muitas linhas, mas essas aí são as mais comuns. E para falar a verdade, de vez em quando a gente até se diverte vendo a aflição do aluno, admirando a sua coragem na hora de inventar as desculpas mais caraduras do mundo. Afinal de contas, sabemos que eles ainda estão aprendendo, não têm plena noção de suas responsabilidades, não são casos perdidos. Duro mesmo foi ter que ouvir um presidente da República soltar uma dessas desculpas esfarrapadas em pleno ano eleitoral de 2001, no meio de uma crise de energia elétrica. A culpa é de São Pedro. Ele começou esquecendo que no sul e no norte
A chuva tinha sido abundante e o que faltou mesmo foram transmissores para distribuir essa energia excedente para o Sudeste e o Nordeste. A culpa é dos outros, ele tentou em seguida, empurrando o sapo elétrico para o colo e para o Itamar. Mas como a culpa podia ser dos dois, se eles juntos governaram 4 anos e ele sozinho já estava no governo há mais de 6. A terceira desculpa foi o computador, surgiu com uma pequena variante. O presidente contava com as termoelétricas, mas elas, máquinas malvadas e imprevisíveis, deixaram o coitado na mão. A culpa é do excesso de trabalhos, arriscou então, com o nariz empinado. A grande, enorme, hercúlea tarefa do governo era conter a inflação. Não dava para ficar fazendo outras coisas. Mas pode ser também que o FHC não soubesse que era para hoje, coitado. Ninguém avisou. Nem o Ministério das Minas e nem a ANAEL, ninguém. Como é que ele ia saber que o negócio era tão urgente? Além do mais, ele não entendeu direito o que era para fazer. Tentar até que ele tentou. Um dia anunciou que ia ter multa. No outro dia disse que não tinha mais multa e sim bonificação. No outro, a multa voltou. Que esforço! Será que não dava para o professor explicar melhor o trabalho? As desculpas foram acabando, o prazo foi encurtando, o racionamento começou e o presidente não conseguiu convencer ninguém, nem os próprios colegas de sala. Como pegava mal apelar para a morte da avó da Bezerra, talvez a única saída fosse confessar. Povo brasileiro, eu pinguei no olho super colírio e fiquei com a vista embaçada durante 6 anos. Ou então, entender que naquela história ele não devia ser o aluno, e sim o professor. Quem nunca, né, gente? Quem nunca deu uma desculpinha esfarrapada na hora de entregar o trabalho, né? Nesse episódio de hoje, é um texto bem humorado, né? E ele traz essas desculpinhas, assim, quem nunca, né? Eu senti falta do cachorro, né? Porque de verdade aconteceu isso comigo. Eu tinha feito o meu trabalho e o cachorro, deixei ele em cima da mesa. E aí, no outro dia, quando eu fui ver, o trabalho estava todo rasgado, todo pipinado, porque o cachorro tinha pego e acabou com o meu trabalho. E isso de fato aconteceu, e eu senti falta dessa desculpa, talvez porque ela seja real, né, e aconteça realmente, mas é só mais uma, né, que a gente poderia acrescentar e tantas outras que a gente acaba dando, né, desculpa para o trabalho que não é entregue. E esse texto ele é tirado do livro Manual de Desculpas Esfarrapadas, do autor Léo Cunha, Casos de Humor. E ele conta várias histórias do dia a dia dele como professor, né, das conversas que ele tem também. É um livro bem interessante, que não deixa de trazer as nossas memórias da época da escola, às vezes da faculdade, né? Na faculdade também acontece, como ele disse, né, esse tipo de coisa. E eu me lembro muito bem quando na sala de aula eu ouvia inúmeras desculpas. Também dava desculpas para o trabalho que não foi entregue. E você, ouvinte do Leitura com Afeto, que desculpas tem contado para você ao longo da vida? Me conta aqui nos comentários e aproveita para dizer o que você achou do nosso episódio de hoje. Curta, comenta e compartilha a nossa página do Instagram, @Leitura com Afeto Podcast. E um grande abraço afetuoso e até o próximo episódio.